Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo no canal do Miguel Fortunato, espaço onde a gente fala de futebol e desse tema maravilhoso que é o futebol de seleções. Nesse vídeo você vai entender como funcionam as eliminatórias para a Copa do Mundo em cada continente. Afinal de contas, elas estão avançando agora que passou Copa América, que passou Eurocopa, e o foco nas datas FIFA é cada vez mais a Copa do Mundo. Então deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e participe conosco desse vídeo nos seus comentários abaixo. Eu quero ver a sua opinião também. Então vamos lá. Tivemos mudança no formato em quase todas as confederações por causa do aumento de 32 para 48 seleções na próxima Copa do Mundo, que vai ser disputada em 2026. Mas vamos começar na que menos mudou, que foi a América do Sul, né? A América do Sul, ela tem o mesmo formato de 18 rodadas, né? 10 seleções, cada uma joga 9 jogos em casa e 9 jogos fora, pontos corridos, o formato que está todo mundo acostumado. Só que a diferença é que agora o número de vagas para a Conmebol aumentou. Então, ao invés da gente ter classificados, como era até a última Copa do Mundo, né, os 4 primeiros e o 5º colocado na repescagem, agora os 6 primeiros se qualificam para a Copa do Mundo e o 7º colocado vai para a repescagem. É um formato que ficou agora meio arrastado, né? Já era um pouco por ser muito longo, por ser uma eliminatória de 18 rodadas, e agora classificando quase todos os times, fica ainda mais arrastado. Mas isso é até um tema para um próximo vídeo, porque não é fácil pensar qual solução a Conmebol poderia ter para ter um calendário onde as seleções pudessem jogar mais contra seleções de outras confederações, né? Eu acho que é muito ruim para o espetáculo a gente ver, por exemplo, como seleção brasileira, né? O Brasil jogando a grande maioria do seu ciclo até a Copa do Mundo, eliminatórias e Copa América contra as mesmas 9 seleções. Agora, na última Copa América, até teve seleção da CONCACAF, o Brasil jogou contra a Costa Rica, mas geralmente o Brasil passa todo o ciclo enfrentando as mesmas seleções. Isso é ruim, tanto para o time, para a formação do time, né? Para se montar, pela falta de intercâmbio, pela falta de escolas diferentes a se enfrentar, de adversários diferentes, como também para o espetáculo, para o público, para os torcedores. O jogo acaba tendo menos valor, né? Você tem os jogos várias vezes acontecendo, ele acaba tendo um pouco menos de valor. Mas não é fácil a situação da Conmebol, como fazer para ocupar esse calendário se essa eliminatória diminuísse. Por que a eliminatória da Conmebol seguiu sendo em pontos corridos? Porque as confederações nacionais, né, com exceção da brasileira e com exceção da Argentina, elas optaram por manter esse formato por conta do dinheiro da televisão. Muito da televisão brasileira também que compra esses jogos, né? Então, você poder vender 9 jogos como mandante, porque tem a lei do mandante, é muito melhor do que você vender menos jogos, se fosse o caso, se fosse uma eliminatória com formato mais reduzido. Mas perto dos outros formatos que a gente vai mostrar agora, realmente fica muito longo, é muito maçante, e é uma eliminatória que já começou faz muito tempo, enquanto outras ainda estão nas suas fases finais, ou ainda não chegaram, ainda estão engatinhando. Mas é assim que acontece na América do Sul. A classificação, o Brasil inicia essa data FIFA em 6º. Vamos ver se o Brasil vai ter dificuldade de garantir a sua vaga, né? Indo para a Europa agora, um formato que mudou pouco, né? São mais grupos, agora são 12 grupos ao invés de 10 grupos, só que o número de jogos vai diminuir. Por quê? Como são 12 grupos agora, ao invés de metade dos grupos com 5 times e metade dos grupos com 6 times, como era até a última edição, agora a gente tem metade dos grupos, metade dos grupos com 4 times e metade dos grupos, 6 grupos com 5 times. Então, boa parte das seleções vão jogar 6 jogos e outras vão jogar 8 jogos. Você tem uma diminuição e, assim, a tendência é que a gente tenha aí menor dificuldade das grandes seleções se classificarem, né? Porque agora são 12 grupos,
o primeiro de cada grupo avança direto para a Copa do Mundo. E como houve um aumento de 13 para 16 vagas na Europa para a próxima Copa do Mundo, temos 4 vagas na repescagem, né? Então, se são 12 primeiros, se os 12 cabeças de chave vão, é mais fácil dos grandes se classificarem. Apesar de que a gente falou no último vídeo que a Inglaterra, como está na Liga B da Nations, ela pode cair num grupo com algum cachorro grande aí e a coisa pode se enrolar um pouco mais, né? Pode ser que a gente tenha times grandes na repescagem, mesmo assim, seleções grandes disputando a repescagem, que vai ser da mesma maneira que era até a última edição, né? Serão ali semifinais e finais em jogo único, com sede a definir, envolvendo os 12 segundos colocados dos grupos, mais os 4 melhores campeões de grupo da Nations. Então tem lá, se os 4 campeões de grupo do grupo A, da Liga A, já estiverem classificados para a Copa do Mundo via eliminatórias, aí desce para a Liga B. Se os 4 campeões de grupo da Liga B já tiverem, então são os campeões de grupo da Liga C. E por aí vai. Então, é assim que vai se formar essa repescagem e a gente vai conhecer os representantes europeus. Eu gosto do formato europeu. Eu só acho que deveria ser a formação dos grupos, dos cabeças de chave, deveria ser pelo ranking da FIFA, não pela Nations League. Essa é a minha opinião, mas não é assim que deve ser por toda a sinalização da UEFA até agora, apesar disso ainda não estar 100% definido e informado na mídia internacional. Indo para a África, a gente pode dizer que é o principal ponto positivo dessa mudança de 32 para 48 seleções, né? A eliminatória africana sempre dava uma dor no coração por ter somente 5 vagas, com ótimas seleções lá. E sempre acontecia, na maioria, né? Sempre não, mas na maioria dos formatos de eliminatórias africanas, a gente tinha os campeões de grupo fazendo um mata-mata para ver quem ficaria com as 5 vagas africanas. E esse sorteio para definir o mata-mata muitas vezes colocava 2 seleções muito fortes africanas e uma delas ficava pelo caminho, como aconteceu na última edição, onde Senegal e Egito fizeram um desses mata-matas para a Copa do Mundo. Foi a reedição da final da Liga Africana, da Copa Africana de Nações meses antes, e Senegal acabou indo para a Copa. O Egito de Mohamed Salah, que era uma das melhores seleções africanas do momento para ir para a Copa do Mundo, para fazer um bom papel, acabou não indo. E assim, a gente pode pescar vários exemplos aí ao longo dos últimos anos, das últimas Copas, de seleções africanas com bons times, com ótimos jogadores, com grandes estrelas do futebol europeu, que não foram para a Copa do Mundo por ter somente 5 vagas. Agora, a África tem muito mais vagas, a África tem 9 vagas e meia. Então, foi um aumento muito significativo para o futebol africano. E como é que funciona? Já está em andamento, né? Já foram disputadas 4 das 10 rodadas das eliminatórias africanas, que são montadas assim. São 9 grupos com 6 seleções cada, jogando dentro do grupo, ida e volta, totalizando 10 rodadas. O campeão de cada grupo estará classificado para a Copa do Mundo. E os 4 segundos colocados que tiverem a melhor campanha vão disputar uma repescagem, um mata-mata, para ver quem vai para a repescagem internacional, que aí é semelhante ao europeu, né? Ida e volta numa sede a se definir, e de volta não, só ida, né? Semifinal só ida, final só ida, numa sede a se definir. E assim, é muito melhor, porque na eliminatória africana, o ranking definiu os cabeças de chave. Então você tem as melhores seleções africanas, uma em cada grupo. Então a chance da gente ter grandes seleções, claro que se o mérito esportivo se confirmar na Copa do Mundo, e não ter jogadores incríveis, seleções fortes de fora, é muito maior. Indo para a Ásia, a gente tem aí o formato mais assim, confuso de se explicar possível, né? A Ásia agora, ela tinha antes 4 vagas e meia, agora ela tem 8 vagas e meia. Né? Dobrou aí o número de participantes da eliminatória asiática. E assim, é um formato um pouquinho mais confuso, porque ele envolve várias fases, né?
tem a primeira fase, já teve a primeira fase, né, de qualificação. E aí, na segunda fase, tivemos 36 equipes, que foram divididas em 9 grupos de 4, aí já com todas as grandes seleções asiáticas, né, que jogaram uma contra a outra e de volta. Teve a classificação. E agora temos 2 equipes que se classificaram por grupo, e agora a gente tem a terceira fase, que está rolando agora, que começou nessa quinta-feira, com 3 grupos de 6 seleções cada, jogos de ida e de volta. Desses grupos, vão se classificar 2 seleções por grupo. Os 2 melhores de cada grupo vão para a Copa do Mundo. Os terceiros e quarto colocados de cada grupo, eles vão para uma repescagem. São 6 seleções na repescagem. Essa repescagem vai se dar com 2 grupos de 3 que vão se enfrentar dentro do grupo. O campeão de cada grupo vai para a Copa do Mundo e o segundo colocado de cada grupo vai fazer um mata-mata de repescagem para ver quem vai representar a Ásia na repescagem internacional. Eu achei uma verdadeira lambança, tá? Acho que esse é o único formato que eu não gostei. Por que eu não gostei? Porque era muito mais simples. Ao invés de classificar 18, você podia fazer um formato que classificasse 16 seleções. Você fazia 4 grupos de 4, ida e volta. Você ganharia aí 4 datas, você faria 4 jogos a menos, ida e volta. Dentro do grupo, classificava os 2 por grupo, você dava ali os 8 classificados diretamente para a Copa do Mundo. E aí os quatro terceiros colocados poderiam se enfrentar e fazer essa repescagem aí para ver quem ia para a repescagem internacional. Eu achei uma lambança esse negócio de grupo de 3. Grupo de 3 é um problema, gente. Porque assim, o grupo de 3 sempre tem um time que vai ficar de fora na última rodada. Isso pode propiciar um resultado ali meio que combinado. Aí você vai falar, pô, mas só o primeiro colocado vai para a Copa do Mundo. Sim, só o primeiro colocado desse grupo de 3 vai para a Copa do Mundo. Mas pode acontecer algumas situações. Por exemplo, a gente tem em um dos grupos, a gente tem Japão, Austrália e Arábia Saudita, que são 3 potências do futebol asiático. Uma delas vai para esse grupo de 3. Vamos supor, que a Austrália, que perdeu do Bahrein na estreia hoje, começou mal, ela vai para esse grupo. Aí, chega na última rodada, a Austrália vai enfrentar alguma seleção mais fraca aí, Palestina, Uzbequistão, enfim, Kuwait, enfim, qualquer uma dessas seleções aí. A Austrália, o empate coloca a Austrália na Copa do Mundo diretamente. Para a Palestina, o empate para a Palestina, para o Kuwait, sei lá, para qualquer um desses, o empate o coloca na repescagem internacional e a derrota o elimina. Passa o outro time do grupo. Não poderia ter um jogo de compadre aí? Claro que poderia, porque é muito melhor você garantir, como uma seleção menor, é muito melhor você garantir a sua vaga na repescagem, ou no playoff da repescagem, né, que seria, do que ser eliminado, do que correr o risco de ganhar de um time melhor e ser eliminado. Então fica cômodo para as duas partes, os dois seguem aí na disputa, rumo à Copa do Mundo. Então, assim, pode acontecer de ter um resultado meio de compadre aí. Eu não gosto de grupo de 3, mas é assim que a Ásia vai. Na CONCACAF, a CONCACAF ela faz um formato que prioriza fases curtas, fases mais curtas, então todo jogo importa. Teve uma primeira fase, onde as seleções mais fracas se enfrentaram, né? 2 foram eliminadas, 2 avançaram. Agora a gente está no meio da segunda fase. Na segunda fase, a gente tem 6 grupos com 5 seleções. E esses grupos são disputados com jogos só de ida. Então, não tem turno e retorno. São 4 rodadas apenas. 2 jogos em casa e 2 jogos fora. Então, a gente já tem aí esses grupos rolando. Já foram disputadas 2 rodadas. E no ano que vem vão ser disputadas as outras 2 para se definir, né? Agora, a CONCACAF, nesse final de 2024, vai ter jogos da sua Nations League. Não vai ter jogos da eliminatória. Aí, se classificando esses times, nesses 6 grupos, vão se tornar 12 equipes classificadas para a fase final. Essas 12 equipes vão se dividir em 3 grupos com 4 times em cada. 3 grupos, 4 times em cada. E aí,
vão jogar em turno e retorno apenas 6 rodadas, onde o primeiro colocado vai para a Copa do Mundo. Então, 3 seleções indo para a Copa do Mundo, o primeiro de cada grupo. E os 2 melhores segundos colocados, de acordo com o índice técnico, os 2 segundos colocados que fizerem mais pontos, vão para a repescagem internacional. A CONCACAF tem 2 vagas nessa repescagem internacional. Lembrando que México, Estados Unidos e Canadá já estão na Copa do Mundo, né? E como eles só entram na fase final da Nations da CONCACAF, eles vão ter um período muito ocioso aí de amistosos. Vai ter o México e Canadá agora nessa data FIFA, enfim. Mas as outras seleções da CONCACAF vão disputar essas vagas. É interessante porque é tudo curtinho, né? Até a última edição, a CONCACAF sempre tinha aquela fase final com jogos de ida e volta com grupos grandes. Tinha um grupo de 6, o hexagonal, que foi consolidado por vários e vários ciclos de Copa do Mundo. E na última foi um octogonal, 14 rodadas, quase uma América do Sul. Agora não. Agora é uma eliminatória curta, rápida, dinâmica, que para a gente que não tem tanto envolvimento, vai ser até mais legal de acompanhar, por ser uma coisa mais curtinha, né? Então acho que vai gerar mais interesse, apesar de não ter as 3 grandes seleções do continente que já estão na Copa do Mundo por serem os países sede. Por fim, vamos para a Oceania. Falando em curtinho, a Oceania, por conta até dos deslocamentos, dificuldades, né? O futebol é amador na Oceania, então a dificuldade é muito maior de estrutura, então os torneios costumam ser mais curtinhos, tem a questão ali geográfica, climática dos países também. Então, a Oceania se adequa a um formato mais curto. Começa nessa data FIFA agora também, a eliminatória, com 4 equipes, as 4 piores ranqueadas do continente, disputando ali as vagas, né? Jogo único, semifinal e final. Uma delas vai seguir para a segunda fase. Na segunda fase, aliás, você pode assistir até no FIFA Plus os jogos, se você quiser. Se você quiser acompanhar esses jogos, que é as piores seleções da Oceania, né? O futebol mais alternativo possível, mas você pode assistir. Na segunda rodada, essa equipe se junta às outras 7, e aí serão 2 grupos de 4 seleções em cada grupo, grupos que já estão definidos, só esperando esse time que vai vir dessa primeira fase. E nesses grupos vão ser apenas 3 rodadas, uma rodada em outubro e 2 em novembro, para definir as 2 seleções de cada grupo que vão se classificar. E aí funciona da seguinte forma: uma rodada vai ser em um país, em um dos 4 times, e a segunda e a terceira rodada vão ser em outro país. Então, por exemplo, no grupo A, que tem Ilha Salomão, Fiji, Nova Caledônia e Papua Nova Guiné, a gente vai ter a primeira rodada, os 2 jogos da primeira rodada disputados em Fiji. E todos os jogos seguintes, os 2 jogos da segunda rodada e os 2 jogos da terceira rodada, disputados em Papua Nova Guiné. A Oceania é uma realidade diferente, né? E no outro grupo também é a mesma coisa. A Vanuatu vai sediar uma rodada e a Nova Zelândia as outras 2 rodadas. Então, se classificam 2 seleções por grupo que vão disputar em março de 2025, semifinal jogo único, final jogo único, com sede a definir. O vencedor dessa final está na Copa do Mundo diretamente e o perdedor dessa final vai para a repescagem internacional. Jogo, tudo assim, semifinal, final, também é um formato que, apesar do nível técnico ser muito mais baixo, esse formato acaba sendo convidativo. É isso, gente. Então, esses são os formatos de todas as confederações. Eu quero saber de você nos comentários. Qual você mais gostou? Qual você achou mais interessante? Qual você quer acompanhar, além da Sul-Americana, que tem a seleção brasileira? Qual eliminatória mais você quer acompanhar? Qual sugestão você daria? Quero muito ouvir o que você tem a dizer sobre esse tema nos comentários e a gente volta em breve para falar mais de futebol aqui no canal do Miguel Fortunato. Deixe seu like, que é de graça. Se inscreva no canal para a gente aumentar o número de inscritos e a gente se vê na próxima. Abraço!